Olá, saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos aqui compartilhar as boas novas que o Espírito Santo colocou aos nossos corações. Agradecemos por esta oportunidade. A palavra está aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, até o versículo 8. Nós vamos ler alguns versículos, ok? No 1 diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. No 2: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Até aqui. Vamos fazer aqui uma breve oração. Pai, nós agradecemos por esta oportunidade, pedimos que o Teu Espírito possa direcionar os nossos corações, que a Tua palavra ela seja penetrante como uma espada de dois gumes, dividindo os nossos propósitos e intenções, e que esta palavra possa fazer com que nós venhamos refletir sobre as nossas ações diárias, sobre o nosso dia a dia, e nos fazer estar cada vez mais perto do Senhor, estabelecendo cada dia mais relacionamento contigo. Assim te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. É uma palavra muito direta. Tiago ele foi bem direto. Tiago teve diversas oportunidades e experiências com Cristo, então ele sabia muito bem de quem ele estava falando, do que ele estava falando, ele tinha propriedade naquilo que ele estava dizendo, sobre a questão de perseverança, sobre a questão de fé, sobre a questão de não titubear, sobre a questão de continuar crendo, de continuar exercendo a fé. Não era uma pessoa que eu ouvi falar, eu fiquei sabendo, esse tal Jesus, não, ele tinha experiência. E quando nós temos experiência, quando nós temos propriedade em algo, é interessante, porque a gente consegue passar com grande clareza e dizer, olha, já passei por isso, sei muito bem o que é isso, sei muito bem o que você está passando. E é interessante porque as pessoas se identificam com aquilo, e isso faz com que as pessoas se abram, as pessoas troquem experiências, troquem informações, e isso faz com que gere um combustível de perseverança. Quando você chega para conversar com alguém e você relata uma situação, a pessoa fala, poxa, eu já passei, sei bem como é que é, assim, 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 comigo aconteceu assim, 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 mas no final deu certo, no final conseguiu atingir o objetivo, ou no final o meu rumo mudou totalmente, hoje eu estou em outro rumo, mas se não tivesse acontecido aquilo na minha vida, eu não estaria assim. Então o que a gente precisa ter de entendimento na questão de maturidade é que os caminhos que o Senhor vai direcionar as nossas vidas, nem sempre serão caminhos extremamente esclarecidos, ou seja, olha, vamos fazer assim, assado, 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 assado. Pode acontecer em determinado momento de que Deus não vai transmitir para nós o que ele vai direcionar, todavia nós precisamos confiar de que, por exemplo, quando acontece uma situação que não é boa aos nossos olhos, acaba batendo um questionamento. Poxa, mas será que Deus esqueceu de mim? O que eu estou fazendo de errado? Porque nós fomos condicionados, nós fomos ensinados em toda a trajetória, por as pessoas, pelas gerações, por aquelas pessoas que criaram as nossas vidas, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu revisar isso, até mesmo no conceito da sociedade, preciso rever, deixa eu dar uma olhada, aonde foi que eu errei. Mas em alguns momentos nós não erramos, em alguns momentos são etapas do processo de crescimento, de maturidade, para a estatura a qual o Senhor está projetando nas nossas vidas. E aí não tem a ver com a questão de erro, de falha, de preciso reparar esse erro, preciso verificar onde eu errei. Simplesmente eu preciso viver. Só que nós sabemos que somos formados por corpo, alma e espírito. O corpo a qual nós estamos vendo, o espírito que faz essa ligação com Deus e a alma que vai absorver esses sentimentos de situações que ocorrem no dia a dia. Então, quando você está passando por uma aflição, nem sempre você vai recepcionar, como ele diz aqui, sintam-se felizes, um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade quando passar por todo tipo de aflição, todo tipo.
Só que você de primeiro momento, eu de primeiro momento, não vamos ficar alegres. Nossa, ai, que legal, que alegria. Porque nós somos seres humanos. Nós temos essa estrutura conceituada em nós. E é normal você sentir, é normal você ficar triste, você não ficar feliz com aquilo, você ficar chateado. Porém, a questão da sabedoria vai de encontro no sentido de como que eu vou concluir isso. Eu senti, porém, como que eu finalizo isso? Tá, vou pegar um exemplo nítido meu, de experiência minha, para que fique mais esclarecido. Anos atrás, eu trabalhava numa editora de revistas, jornal, ela tem até emissora na televisão, trabalhei por anos, inclusive aqui no Jaguaré, alguns devem me conhecer. E simplesmente em um determinado momento eu passei por situações psicológicas, acabei ficando com estresse do trabalho, fiquei afastado, não a nível de INSS, mas fiquei afastado por um tempo e retornei, mas não retornei com aquele gás, estava para baixo, ainda tentando buscar forças para entender de que aquilo era muito bom para mim e que eu iria conseguir avançar. Eu lidava diretamente com atendimento ao consumidor, então a gente escutava desde o melhor elogio até a pior crítica. E por vezes a gente não conseguia separar de que a pessoa estava falando da empresa e não falando de você, porque você representa a empresa, então ela metralhava você. E pela situação e etc, acabou ocorrendo esse fato. Retornei a trabalhar, buscando essa animosidade, esse novo fôlego de vida, tentando achar meios de olhar e dizer, bom, vamos lá, é uma nova oportunidade, um novo recomeço. Quando eu peguei fôlego, vamos lá, agora sim, agora estou motivado, consegui me automotivar, eles me chamaram na sala e eu fui desligado. Nossa, agradecemos, não estamos entendendo, eu lembro muito bem que o coordenador falou, eu não estou entendendo porque estão desligando você, até porque você está performando bem. Eu trabalhava com venda e eu estava performando bem. Vinha de um período sem performar, comecei a performar bem, voltei a pegar gosto, porque eu gostava muito, né? Eu acredito que hoje, eu não sei como que seria isso, mas eu gostava muito naquela época de vender. Então eu conseguia vender, fazia muita venda de relacionamento, que é uma venda um pouquinho mais detalhada. E quando ele falou, eu disse para ele, fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Eu entendi muito bem que era o encerramento de um ciclo. Passou-se anos, chegamos aqui em 2022, novamente. Aconteceu uma situação nesta semana, no dia 14 de março, a qual o meu antigo gestor me chamou na sala e falou, olha, tentei te remanejar para outras áreas, mas a empresa está fazendo uma readaptação no nosso departamento e o único caminho que eu tenho é desligar você. Eu confesso que eu fiquei assim, impactado, não estava esperando, até porque são anos que eu trabalhei nessa companhia. Só que diferente daquele Diego lá da situação anterior, lá na situação anterior, por mais que eu entendesse que Deus era Deus e que era o processo de Deus e etc, para uma nova oportunidade, tal, em alguns momentos eu lembro que eu me peguei, né? Poxa Deus, por quê e tal, agora que eu estava indo bem, etc. Já dessa vez, eu procurei não questionar. Chorei, deu vontade de chorar, chorei, até porque você cria vínculos por muito tempo com as pessoas e você sente. Só que como eu vou concluir isso, que é a diferença? E eu falei, Deus, o senhor sabe o que está fazendo. Tanto que eu falei para esse gestor, eu falei, olha, Deus sabe, é uma conclusão de um ciclo e Deus sabe o que está fazendo, fique em paz. Faça o que precisa ser feito e vai dar tudo certo. E é interessante porque a gente veio de um período da pandemia e eu voltei para o escritório, ou seja, o período da pandemia, dentro da minha realidade, ele foi muito desgastante, foi muito chato, bem sincero para vocês, não foi algo como algumas pessoas conseguiram viver naturalmente. Eu, que sou uma pessoa muito social, sofri bastante porque impacta
em você não poder estar com pessoas, se relacionar, se comunicar, tudo isso fez diferença. Então, quando eu estava buscando um novo fôlego, até porque mudou o local, né? Fui para um outro local de trabalho, era tudo novo. E aí eu estava com aquele combustível de, vamos lá, emprego novo, que legal, etc. E aconteceu essa situação. Por que eu expliquei isso? Por que a gente está falando da questão de fé, de perseverança? Porque se a gente não começar a pedir a sabedoria para Deus, para que a gente consiga enxergar as coisas, não de início, ou até de início, mas a conclusão daquilo como uma maturidade, nós não vamos conseguir entender que Deus está trabalhando nas nossas vidas, mas nós poderíamos colocar que é uma situação de correção, uma situação de que eu mereço isso, de autodepreciação, de se colocar para baixo, de se colocar numa posição de vítima, de ficar totalmente... É uma sensação de estar, tá? Não é uma coisa que você sentiu, passou e você entendeu, você refletiu, você dosou a temperança. Não, você permanece. E Deus não quer isso para mim nem para a sua vida. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que nós venhamos a agradar a Ele. E para que a gente consiga exercer a fé, nós vamos passar por experiências, para que realmente a gente consiga ver quem é Deus. Quem é este ser? Quem é este Pai? Quem é este amor? Quem é aquele que deu o seu único filho por amor de todos na face da terra? Tanto aqueles que já foram, aqueles que estão e aqueles que virão. Poxa, quem é ele? Só que eu só consigo conhecer alguém quando eu tenho experiência. Então, quando ele diz, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, ok, você digeriu aquilo e você fala, poxa, eu sei que eu estou chegando para um outro caminho a qual o Senhor está direcionando. Qual vai ser a novidade de vida que o Senhor vai trazer para mim? O que virá agora? Ou eu posso olhar e falar, poxa, olha só, nossa, eu não acredito. Então, dessa vez que ocorreu, eu falei, ok, Deus, eu não questionei, porque se em diversas trajetórias da minha vida, Deus fez escolhas e fez o melhor, por exemplo, quando eu fui para morar em Sumaré, Deus criou uma porta onde não tinha. E quando eu voltei de Sumaré, Deus criou uma porta onde não tinha. Me colocou numa área e falou, vai vir para cá. E por que agora ele não poderia fazer? Aí eu poderia questionar, mas por que o senhor não fez agora se o senhor tinha feito anteriormente? Veio na minha mente, encerrando um ciclo. Há tempo determinado para todas as coisas. Então, quando nós passamos a buscar a sabedoria, passamos a entender um pouquinho este trabalhar do Senhor. Ainda também que a gente não entenda 100%, é importante o exercício desta fé. Então, que nós possamos refletir sobre como está a nossa situação atual, as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia e como nós estamos concluindo aquilo, não como nós estamos sentindo, digerindo, porque cada um vai digerir de uma forma e nós respeitamos isso. Só que como nós vamos concluir isso? Pode ser que eu vou conseguir concluir de uma forma madura, como pode ser que nesse momento eu não consiga concluir, mas eu vou pedir sabedoria para Deus, para que na próxima eu consiga concluir de uma forma sábia, eu consiga entender um pouco mais aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, para qual direção Ele está querendo me soprar, para qual lugar Ele quer me levar. E se eu também não souber para onde Ele quer me levar, em algum determinado momento, Ele vai falar, Ele vai transmitir. Porque se um filho pede pão, o pai não dá pedra. Deus, ele é esclarecido. E Ele gosta também de trazer esse esclarecimento para as nossas vidas. E Ele fala, bem sei eu o pensamento que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de morte, para que vocês possam ter o fim que desejares. Amém? Então, que possamos ficar com essa palavra, que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por esta oportunidade. Fiquem na paz. Deus abençoe.